Olá! Hoje no programa Exclusive a gente vai falar sobre um assunto de mudança social. Um assunto que pode melhorar a economia de uma região, de um país, de um determinado local. A gente vai falar sobre empreendedorismo. E para conceituar esse assunto, eu trouxe aqui o professor doutor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP e coordenador da incubadora de empresas de Pirassununga, professor Celso Carrer. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. E para começar aí o nosso bate-papo, queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa incubadora de empresas que a gente tem em Pirassununga, que muita gente não conhece e que faz um trabalho tão relevante para a sociedade. Como o senhor foi um dos fundadores aí desse projeto, queria que o senhor desse um histórico disso e falasse o que tem contribuído para a sociedade a incubadora. Legal, muito obrigado pelo convite, Nídia. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né, e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido na Universidade de São Paulo, aqui no campus de Pirassununga, o campus Fernando Costa, no sentido de promover um processo de formação empreendedora dentro do ambiente de trabalho que nós vivemos, né, no ensino superior dos 4 cursos de graduação que nós temos aqui na FZEA, na USP, mas de uma maneira mais geral, falar um pouquinho sobre essa possibilidade do empreendedor local e regional se apoiar na estrutura da incubadora de empresas, né, para fomentar uma nova geração de empresas. Uma nova geração de empresas que venha atrelada com um diferencial de inovação, né, um diferencial competitivo, para gerar uma situação de empresas que começam com maior possibilidade de competir no mercado. Esse projeto da incubadora, ele está, na verdade, situado numa estratégia mais ampla da universidade, não só a Universidade de São Paulo, mas a Universidade Mundial de Excelência, onde não basta mais, dentro das diversas evoluções, né, do papel da universidade dentro da sociedade, não basta mais a gente promover conhecimento, qualificação profissional e pesquisa em novos avanços, né, nas várias fronteiras do conhecimento. A Universidade de Excelência que se preconiza para o futuro é aquela universidade que também transfere esse conhecimento. É a universidade que tem a sua terceira missão no sentido de transferir tudo aquilo que se produz em termos de inovação, e inovação precisa ser entendida como algo que tem um certo grau de novidade, que chega ao mercado, que tem um impacto direto no mercado e, consequentemente, na melhoria de vida das pessoas, na possibilidade de geração de renda distribuída, de novas empresas pequenas, mas que começam com um potencial de crescimento forte. Então, essa nova geração de universidades de excelência, que a Universidade de São Paulo faz parte, né, mundialmente, ela preconiza que, além de conhecimento, além de preparação, além de preparar recursos humanos e patrimônio humano para a sociedade, é necessário que, além de buscar inovação na pesquisa, que essa pesquisa seja aplicada e que seja transferida para a sociedade. Nesse sentido, os maiores exemplos de universidades empreendedoras, universidades que transferem conhecimento, são aquelas que hoje estão sempre no topo do ranking das melhores universidades mundiais. E a USP, como a maior universidade brasileira e uma das maiores na América Latina, tem um papel decisivo nesse processo, né? Foi o tempo que a gente preparava capital humano apenas para trabalhar no mercado. Hoje existe uma necessidade de que os nossos alunos de graduação e de pós-graduação
venham a ter a possibilidade de gerar empregos, serem agentes de transformação social. E é por isso que eu acredito muito que o empreendedorismo, enquanto movimento maior, ele é provavelmente a próxima etapa de um processo de revolução social, no sentido de dar chance, né, para que as pessoas que tenham uma atuação e um processo de formação baseada no conhecimento se distinguam no mercado e que passem a ser geradores de empregos, renda, etc, etc, né? Daí o nosso envolvimento com esse projeto, que faz parte de uma estratégia maior da universidade, né? A universidade já vislumbrou a necessidade de se trabalhar nessa área, e hoje a nossa incubadora é uma singela contribuição, né, na missão que a Universidade de São Paulo precisa fazer para se constituir efetivamente num elo de ligação entre o meio acadêmico e a sociedade em geral. Que bacana. Isso também tem mudado assim um pouco, porque hoje eu enxergo a universidade, tem muitas pessoas, aliás, que sentem esse distanciamento da universidade, né? E a incubadora, até como o senhor mesmo disse, ela está aberta ali também para a sociedade, né? Que também tem ideias, também tem um potencial criativo para desenvolver uma empresa. Então, se por exemplo, se eu não tivesse vinculada à universidade, eu poderia chegar para desenvolver um projeto em conjunto com ela? Perfeitamente. A incubadora é um espaço de inovação e um espaço de transferência de conhecimento, né, absolutamente aberta para qualquer cidadão. Não é necessário que ele esteja ligado à universidade para poder participar como empreendedor dentro da incubadora. A incubadora é um espaço onde a gente proporciona possibilidades de que o empreendedor também tenha um processo de aperfeiçoamento do seu perfil empreendedor, né, durante o tempo que ele permanece na incubadora. O termo incubadora ele é um termo um pouco polêmico, porque incubadora, por exemplo, num hospital, né, quando você tem um nenê que nasce fraquinho, você leva para a incubadora para que ele se fortaleça para depois sair, né? A ideia central é um pouco essa, mas a ideia é que a incubadora ela venha a ser um ambiente que estimule o nascimento de empresas fortes. Ela não conserta um projeto ruim de empresa, mas ela auxilia no processo de nascimento dessa empresa, e para isso existem diversas etapas de preparação. Essas etapas de preparação que começa com a pré-incubação. O processo de pré-incubação é o primeiro momento de contato entre uma pessoa que tenha uma boa ideia na cabeça e que queira transformar essa ideia em algo concreto, como uma empresa. Essa pessoa pode fazer um contato conosco, né, e automaticamente, de uma maneira absolutamente livre, ela pode chegar na incubadora e marcar conosco um processo de pré-diagnóstico. Ou seja, nesse pré-diagnóstico, antes de definir se dá ou não dá para incubar a empresa, a gente faz uma série de avaliações, testando a ideia da pessoa do ponto de vista negocial, né, com um processo de avaliação dessa ideia, de maneira a detectar se essa ideia tem ou não real possibilidade de inovação. Se a ideia for uma ideia inovadora, ela pode participar sem problema nenhum da incubadora, iniciando nessa fase de pré-incubação, onde a incubadora vai prestar esse serviço de apoio no desenvolvimento do plano de negócio, que é o plano mestre, né, para a pessoa decidir se ela vai ou não montar a empresa. Como então, uma consultoria. Uma consultoria especializada na área de negócios, de maneira a estimular a resposta do empreendedor
a que ele busque um diferencial competitivo e que ele venha buscar um potencial de inovação para tentar viabilizar o seu projeto. Então essa fase de pré-incubação, ela funciona mais ou menos, isso vai muito do ritmo do empreendedor, né? Ela funciona de uma maneira livre e uma maneira totalmente sem custos. É uma fase onde a incubadora assessora sem necessariamente ter uma taxa de serviço que o pré-incubado, né? A pessoa que tem interesse de montar a empresa já passa a conviver com esse ambiente da incubadora. Nesse sentido, e durante a pré-incubação, além de desenvolver o plano de negócio, o empreendedor já pode começar a participar do ambiente de inovação que existe dentro da incubadora. Um dos aspectos interessantes é que, às vezes, uma demanda específica do desenvolvimento de algum tipo de negócio que um empreendedor busca, ele pode até ser amparado e ser auxiliado por uma outra empresa que está incubada que pode desenvolver para ele alguma solução, né? Então essa interação é muito positiva, né? Como se a gente estivesse ampliando o escopo de visualização de oportunidades e possibilidades de se cercar, inclusive de fornecedores que estão na mesma fase, né, de desenvolvimento das suas empresas. A partir do momento que o empreendedor, junto com a nossa ação de desenvolvimento junto com ele, percebe que o plano de negócio está maduro, o plano de negócio está concreto, não é só mais uma ideia, né? Existe uma ideia atrelada a todo um plano de ação, cujo plano de ação é que faz a diferença. Boas ideias a gente tem todo dia, né? A gente acorda com 2 ou 3 boas ideias e, na realidade, a gente nunca consegue transferir isso para a prática, em função de que ou as boas ideias não são tão boas assim, ou as boas ideias são impossíveis de serem praticadas, né, por uma série de barreiras de entrada, etc, etc. E no final da pré-incubação, chega-se a um amadurecimento desse plano de negócio, e aí o empreendedor vai decidir se ele segue com a empresa ou não, né? A resposta negativa já tem um efeito positivo socialmente, porque muitas empresas que nascem sem um planejamento como esse não deveriam ter nascido. Com certeza. E isso aumenta muito a mortalidade, né? A mortalidade precoce de empresas que nascem e morrem, deixando inclusive passivos, né? Passivos para o empreendedor, passivos para a sociedade de um modo geral, e faz com que a economia sofra um impacto negativo nesse processo. Economia local, regional e nacional. A ideia da incubadora é reduzir essa taxa de mortalidade. Em negócios não há certezas, né? Não há 100% de garantia, mas existe um processo de inversão da mortalidade quando o empreendedor começa dentro de uma incubadora, começa com um pouco mais de apoio, né? No sentido de modificar o quadro. Se as empresas começam fora de uma incubadora, elas têm uma taxa de perecibilidade de cerca de 70% aos 3 anos. As empresas que começam na incubadora invertem isso. Elas permanecem no mercado depois de 3 anos, 70%. Então isso faz com que o efeito negativo do início de um empreendimento mal calculado fique mitigado, o risco fique mitigado quando a pessoa entra via um apoio de uma incubadora, né? Para que isso ocorra, o empreendedor necessita desenvolver um plano de negócio com inovação. Então, a incubadora de empresas que nós temos na universidade, pelo fato dela estar presente e próxima de diversos ambientes de inovação, ela precisa ter um diferencial, e esse diferencial é buscar projetos que venham agregar inovação como instrumental competitivo para competir no mercado.
Neste processo, qualquer cidadão que tenha uma boa ideia e que entenda que tenha algo de inovação pode se aproximar da incubadora, pedir uma visita de pré-diagnóstico. A gente recebe todos, sem exceção. Não existe nenhum filtro, né? Todos aqueles empreendedores que buscaram a incubadora nesses últimos 10 anos foram atendidos, pelo menos para a gente desenvolver esse pré-diagnóstico, para verificar se a ideia tem potencial ou não de ser incubada. Ao verificar esse diagnóstico e interesse do empreendedor de participar do processo de incubação, ele inicia como pré-incubado, inicia no processo de pré-incubação, que pode levar 2, 3, 4, 6 meses, depende muito do time que o empreendedor utiliza, né? O tempo que ele tem disponível para fazer isso e tal. E a partir do momento que o plano fica concreto, fica estabelecido e tem possibilidade de sucesso, ele decide pela implantação, pede o início da incubação. Esse pedido vai ao conselho gestor da incubadora, que é formado por diversas entidades, né? A incubadora, como ela presta um serviço para a sociedade, a gente tem tentado dar para esse projeto dentro da USP um espaço de compartilhamento de governança. Então, por exemplo, são convidados para esse conselho gestor, para que esse conselho gestor opine pelo que a incubadora precisa desenvolver, ou ajudar a incubadora e ajudar inclusive os próprios empreendedores que estão dentro da incubadora, né? Membros da academia, membros da universidade mesmo, os diretores das 2 unidades de ensino que nós temos aqui no campus Fernando Costa, o prefeito do campus, né? O diretor da Agência USP de Inovação, que é um órgão que a universidade possui e que visualiza a possibilidade de trabalhar com esse movimento tanto de inovação quanto de empreendedorismo, né, no âmbito da universidade como um todo. Membros da sociedade civil organizada do entorno. Então nós temos dentro desse conselho gestor a presença da prefeitura de Pirassununga. Então é necessário que o município se aproveite desse movimento, né? Que o município participe efetivamente, chamando os seus empreendedores, tanto da cidade quanto da região, para também estarem presentes aqui, porque o objetivo central do desenvolvimento local, dentro do projeto da incubadora, é gerar empresas que vão gerar emprego, vão gerar renda, que vão pagar impostos dentro do município, né? Uhum. Então isso tem um efeito local muito importante, né? A Associação de Comércio e Indústria aqui da associação, daqui da cidade, o próprio SEBRAE também participa, enfim. Dentro desse contexto do Conselho, uma vez aprovado o plano de negócio do empreendedor, desenvolvido na sua fase de pré-incubação, ele passa a ter a possibilidade de se constituir dentro da incubadora, com o endereço da incubadora e funcionar dentro da incubadora. Aí sim, inicia o processo de incubação propriamente dita, onde a empresa passa a trabalhar no sentido de crescer, de se desenvolver, se fortalecer e aí deixar a incubadora dando espaço para um novo projeto que entra na mesma esteira de funcionamento. E esse período máximo entre pré-incubação, incubação e pós-incubação, quando ela já está saindo para o mercado, leva em torno de 4 a 5 anos mais ou menos. Esse é o período que o empreendedor pode ter de suporte nesse processo. Então, além de todo esse suporte, a consultoria, ele também tem a infraestrutura e também a vantagem de estar inserido na universidade, que já tem um peso assim, bem relevante, porque a maioria desses projetos eles precisam de aporte financeiro para serem viáveis, né? Uhum. Então ele conta também com essa infraestrutura e ele paga alguma coisa por isso? Sim, ele tem uma taxa de serviço, como é um espaço público, né? E um espaço público com uma função de
de serviço público, né, de transferência de conhecimento, e como a empresa passa a funcionar dentro do espaço da incubadora, do endereço da incubadora, existe uma taxa de serviço que é cobrada, como qualquer laboratório que gera sua renda industrial, né, para dentro da universidade, mas é uma taxa bastante subsidiada. Hoje nós estamos com uma faixa de R$400 por mês, por todo esse... Quer dizer, não é... Tem gente que entende isso como um aluguel. Não é isso, é uma taxa de serviço, porque o importante da incubadora não é exatamente o espaço físico, embora o espaço físico, talvez o mais positivo, seja essa possibilidade de interação com várias empresas, vários empreendedores, vários projetos. Isso alavanca o projeto da empresa, né? Da nova empresa. Mas é sobretudo em cima da inteligência que está por trás do processo de tentar levar a empresa para um caminho mais estrategicamente mais interessante. Exemplos disso, o networking, né, que a gente faz em cima de todo o público que orbita o ambiente da incubadora, contato com os laboratórios de inovação dentro da universidade mais fácil, porque dependendo da área, o empreendedor pode conversar com algum professor que tem interesse numa linha de desenvolvimento, desenvolverem juntos, onde a universidade também se beneficia diretamente desse processo, né? Essa proximidade com as pessoas que fazem ciência e fazem tecnologia é muito positivo no processo de desenvolvimento de uma empresa, né? E está dentro do escopo dos benefícios que são dados. Outras questões são apoio a editais, embora a universidade não repasse recursos em nenhum momento, mas a gente apoia que o empreendedor fique sabendo e participe e concorra a editais onde ele pode lançar mão de recursos hoje disponíveis, né, para a inovação, e que ele tem dificuldade de entrar sem um apoio na construção do projeto, etc, etc. Uma oportunidade fantástica no estado de São Paulo é o projeto PIP da FAPESP. Muitas empresas incubadas começam a sua trajetória com o apoio do projeto PIP da FAPESP, que é um recurso que vem para a inovação e que vem para a empresa. Então, o empreendedor do estado de São Paulo, que é a FAPESP. Esse esforço fica facilitado se ele tiver uma assessoria junto, né? E essa é uma das formas de ajudar o empreendedor a alavancar recursos de inovação, que na maioria dos casos são recursos não reembolsáveis, para estimular o nascimento e o trabalho de desenvolvimento das empresas. Hoje nós temos exemplos de empresas que iniciaram a sua trajetória de uma maneira bastante modesta, né? E que foram captando recursos de inovação ao longo do tempo, não reembolsáveis, e hoje já conseguem trabalhar no mercado de uma maneira absolutamente exitosa, gerando emprego, gerando renda e mais, gerando ainda interação com a própria universidade, ajudando inclusive a retroalimentar o fluxo de geração de pesquisa e de conhecimento em cima de recursos que as empresas incubadas geram junto com a própria universidade. Então isso é um círculo virtuoso, né, que a gente enxerga que tem muita possibilidade de ser ampliado. Nós estamos nessa fase de ampliação desse projeto, discutindo diversas questões de governança, de modificação da estrutura, de ampliação da estrutura, de aumento inclusive, porque uma vez que a gente tiver um pouco mais de espaço, nós teremos chance de divulgar mais e de trazer mais gente para dentro desse movimento, né? De novo, é um movimento aberto à população, em geral, não só de Pirassununga. Nós temos empreendedores que vieram de São Paulo, empreendedores que vieram de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto,
para dentro da estrutura da incubadora, né? E que se fixam em Pirassununga por conta do trabalho que é desenvolvido nesse ambiente de geração de negócios com potencial de sucesso. Legal, a gente está aí na finalização do nosso programa, mas gostaria, assim, só para finalizar, que o senhor falasse rapidamente dos projetos que estão inseridos, que estão sendo desenvolvidos ali, os projetos da incubadora mesmo. Uhum. Eu acho que um primeiro projeto, que é um projeto muito estratégico, há 2 anos a nossa incubadora, pelo resultado dos trabalhos que ela desenvolve há 10 anos, né, já aqui na cidade, e dentro de todo esse aparato, né, de inovação que existe hoje na Universidade de São Paulo, ela foi selecionada para participar de um grupo internacional. A nossa incubadora tem um forte componente temático, né, voltado para a atividade do sistema agroalimentar, de uma maneira geral. Nós temos o curso de zootecnia, medicina veterinária, engenharia de alimentos e engenharia de biosistemas. 5 programas de mestrado e doutorado. Então, a nossa incubadora tem uma força temática na área do agronegócio, para inovar no agronegócio, bastante forte. Nós fomos selecionados há 2 anos para participar de um grupo apoiado pelo programa CITED, que é o Programa de Desenvolvimento Ibero-Americano dos países, né? E a incubadora faz parte hoje de um grupo que chama-se Grupo Agroincuba, que é uma rede de agroincubadoras que estão espalhadas no universo ibero-americano. Esse projeto é um projeto que internacionalizou a incubadora e que possibilita, inclusive, empresas brasileiras irem para o mercado de fora, né, com o apoio da rede, e vice-versa, empresas internacionais que podem vir para o Brasil com o apoio da nossa incubadora. Então, isso é um projeto fantástico que internacionaliza e que abre mercados internacionais para as empresas que têm potencial para esse tipo de processo. Você conhece bem esse projeto, porque você está fazendo parte, né, do mestrado profissional, como nossa orientada, e uma parte do seu trabalho está diretamente ligada a esse diagnóstico do potencial, do que é feito em termos de processo de formação empreendedora dentro desses ecossistemas que estão envolvidos nessas incubadoras internacionais. E eu tenho um compromisso, inclusive hoje ainda embarco para a Universidade de Valência, né, que é a universidade que coordena esse projeto, para ampliar as nossas relações, né, o nosso intercâmbio, e fazer um programa de pós-doutorado, trazendo todo o conhecimento que é gerado no âmbito do parque científico e da incubadora da Universidade de Valência, que é a coordenadora desse grupo, de forma que a gente construa, inclusive, conhecimento de como fazer incubação. E parte da sua dissertação vai ser exatamente isso, né, Nídia? Para melhorar os serviços solicitados também. Exatamente. Falar um pouco das empresas, eu não queria entrar em detalhes para selecionar uma ou outra. Eu diria que hoje nós temos uma geração de mais ou menos 12 a 15 empresas, entre aquelas que já se graduaram, que já saíram, aquelas que permanecem incubadas e aquelas que estão entrando com um grande potencial de mercado, E eu acho que na nossa área de atuação, mais tematicamente voltada, né, para as AGTECs, ou aquelas empresas, startups, que são empresas inovadoras, que têm grande potencial de mercado, na área de produção animal e na área de agronegócio, a Pirassununga pode se tornar o que nós chamamos de um hub, que é um grande núcleo de desenvolvimento nessa área, para atender o mercado não só de Pirassununga, mas para atender o mercado brasileiro, nessa linha de desenvolvimento de tecnologia, e também
ampliar os negócios de natureza internacional e sair aqui de Pirassununga, né, em cima do trabalho que é desenvolvido pelos empreendedores, principalmente na incubadora, resultados fantásticos que a gente possa comemorar cada vez mais no futuro, se Deus quiser. Bom, gostaria de agradecer novamente a sua presença. É muito legal assim poder passar isso para a sociedade, todo esse trabalho que a universidade tem feito para fomentar o empreendedorismo, para alavancar a economia, principalmente aqui da cidade, né? Então, assim, é muito nobre, é bastante relevante. Obrigada mesmo pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o projeto e gostaria de deixar o convite para que todos aqueles que têm o interesse de conhecer e de se aproximar do movimento de incubação de empresas inovadoras aqui no campus de Pirassununga da Universidade de São Paulo, que fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, marcar esse processo de pré-diagnóstico e, eventualmente, participar do processo de uma maneira bastante exitosa. Legal. Então, para você aí que tem uma grande ideia, procura aí o pessoal da USP, o pessoal da incubadora, o professor Celso. De repente, você pode contribuir bastante aí com a nossa sociedade.